Boa noite. Meu nome é Cecília e eu ensino pessoas a meditar. Eu pratico meditação desde 1988. É uma técnica que eu comecei a praticar. Comecei a praticar yoga e dentro da prática de yoga tinha a prática de meditação. E de lá para cá eu continuei praticando e, na verdade, tudo que eu passei nessa minha vida foi ancorada na meditação, porque a meditação produz muitos efeitos, a gente sabe, mas também ela, além de saber produzir os efeitos, é preciso que a gente entenda que a prática em si, ela é muito simples, né? Na verdade, é muito simples. Mas o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente precisa descolar do conceito de meditação que tem a ver com alguma coisa de espiritualidade. A espiritualidade tem o seu caminho, né? As pessoas querem se elevar espiritualmente, mas isso é outro departamento. Porque a meditação não tem... A técnica de meditação originária da Índia, que é onde os yogis praticam e que veio de lá para nós, né? Vocês vão perceber que ela não tem não tem essa conotação religiosa. Então isso é importante por quê? Porque às vezes a pessoa diz, mas eu não quero porque eu sou ateu, não acredito em Deus. Ok. Ou porque eu sou católico, muçulmano ou protestante. Qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer credo, pode aprender e praticar a meditação, porque não tem nada a ver com crenças religiosas. A meditação é uma técnica, como tal. E como diz o Érico Rocha, o nosso grande player brasileiro do marketing digital, se vocês não conhecem, pode até entrar e dar uma olhada no trabalho dele, é um trabalho fantástico. Ele é uma pessoa que tem, digamos, o dia dele lotado de coisas, como que ele sempre diz assim, como que eu tenho tempo? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo para meditar. Mas tempo, todos nós temos, né? Pensa comigo, tempo a gente tem à vontade. Só que a gente faz aquilo que quer com o nosso tempo. Você pode não fazer nada, ou você pode fazer qualquer coisa, e você pode fazer as suas escolhas com o tempo que você tem. Então, assim, dizer que a gente não tem tempo é talvez uma maneira de dizer que eu não quero fazer a prática. Tudo bem, não tem problema nenhum. Nem sempre aquilo que a gente pode dizer que é muito bom, as pessoas podem achar que para elas não é ok, não, nada contra, tá tudo certo. Mas esse argumento que não tem tempo, ele é muito frágil, ele é muito fraco. Porque tempo temos sim, só que nós vamos escolher quais são as nossas prioridades. E se você colocar como uma prioridade a meditação, você vai ter tempo para ela. E isso que é importante. Por isso que é importante também, eu sempre digo assim, vocês podem procurar a bibliografia. Olha, nós temos o livro do Shivananda, que é a Concentração e Meditação, que eu falei há poucos dias atrás, onde ele fala, tem uma coisa fantástica, que ele fala sobre a personalidade magnética que você adquire com a meditação, e outras coisas que ele fala no livro. Tem tradução para português, vocês podem adquirir, tem muitas informações lá. Ele era um médico hindu, nasceu em 1887, e lá pelas tantas da vida profissional dele, ele ficou um pouco desencantado com a medicina, porque ele percebia que a cura era uma coisa mais difícil, que o mais fácil era prevenir as doenças. E como ele começou a praticar yoga, começou a conhecer todas as técnicas de yoga e a meditação, ele percebeu que isso poderia ajudar as pessoas a não adquirir doenças advindas de uma falta de controle emocional, de um estresse acentuado e outras consequências que a vida louca que a gente tem causa no nosso corpo. E ele começou a estudar e ele ficou impactado com isso. E acabou se dedicando à meditação, se dedicando ao yoga e largando a profissão de médico, porque ele viu que com isso ele poderia ajudar muito mais as pessoas do que como curando, porque a cura, ele chegou à conclusão que curar
Nem sempre é possível, mas prevenir é possível. E isso é muito lindo de ver o livro dele, ele era muito, muito determinado nos estudos dele. Nós temos vários exemplos de mestres que estudam sobre a meditação. Nós temos no Brasil o professor de Rose, que estuda desde os 16 anos e praticou yoga. Ele é um grande estudioso de meditação, ele tem livros sobre meditação. Eu aprendi com ele todas as técnicas de meditação. A vida inteira dele foi dedicada a esses estudos. Hoje ele tem escolas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que trabalham esse link com os alunos dele, com os alunos das escolas dele, que eu fui aluno da escola dele. Eu pratiquei muitos anos, mas, meu Deus, 88 faz mais de 25, quase 30 anos que eu pratico. E essa técnica que ele ensina é uma técnica que ele a partir de muitos estudos, que é uma técnica que a maioria dos mestres de yoga faz. Você se senta, se concentra, vai para a sua respiração. Por que tu vai para a respiração? Porque a respiração muda nosso estado mental. Quando você se senta e vai para a sua respiração, o que significa? Você tem que se concentrar na entrada do ar, na saída do ar. E esse momento de concentração total na respiração faz com que você desloque todo o centro da sua concentração na respiração. E isso muda tudo. Se você está ansioso, aconteceu alguma coisa e você quer mudar seu estado mental, vá para a sua respiração. Vocês façam a experiência. Um dia que você está muito agitado, com muitas demandas, pega, senta e faça vários exercícios respiratórios. E você vai perceber que lentamente seu estado emocional se modifica, só pelo ato de respirar. Então a técnica em si, ela é quase que universal. Você sai de uma dispersão, porque a nossa mente, isso é importante, né? A nossa mente vive da dispersão. Ela adora ir para o parque de diversões. O que acontece com a meditação? Você puxa ela para concentração e de exercício em exercício, você vai treinando, até que ela se rende. E a nossa mente é muito dócil. A nossa mente é muito gentil. É só você desejar e fazer o treino e fazer o exercício que lentamente, dia após dia, como disse um aluno meu, parece que os pensamentos vão ficando fracos. Não é que os pensamentos vão ficando fracos. Cada vez mais você consegue se concentrar em níveis para chegar à meditação. Porque meditar é não pensar. Pensar é uma coisa. Se você senta para praticar, vai para a sua respiração, e aí você começa a observar que os seus pensamentos, você não se concentra em um único ponto, que isso é importante. Quando você observa, você já está no parque de diversões com a sua mente. Você está lá no passado, resolvendo alguma coisa, ou está indo lá para o futuro, vou jantar depois da semana que vem, ou está lá discutindo não sei o que com alguém. Enfim, você não está meditando. Por isso que a meditação é um exercício muito ativo. Ativo porque você tem que ficar presente, você tem que ficar ligado. Se você se distrai, a mente te leva para o parque de diversões. E aí pronto, tu não está meditando, tu está pensando. E aí não pode, então tu não pode ficar à mercê desses desejos da mente. Você tem que aprender a treinar a mente, exercícios dia após dia, e por isso que tem que ser diário, e tem que ser 2 vezes ao dia para você conseguir atingir os estados, os resultados, tem que ser 2 vezes ao dia, né? Você escova os dentes para de manhã e escova os dentes para dormir. Então medite de manhã e medite para dormir. Pronto. E se você não tiver tempo, você escova os dentes, né? Porque nenhum aluno me disse que não escova os dentes, não sai de casa sem escovar os dentes. Então, faz a mesma coisa. Você não tem 5 minutos, 6, 7, medita 2, medita 3, mas medite. É assim como escovar os dentes. Se tu tem tempo, tu vai lá e escova os dentes com toda a calma. Se tu tá com pressa, tu acelera. Mas a meditação é mais ou menos a mesma analogia. Só que você tem que sentar naquele ritual, faz 1 minuto, 2, pronto. No outro dia tu vai ter tempo. Não é todo dia que você levanta correndo atrasado. Se você tem essa rotina, você precisa pensar melhor.
Porque nada mais desagradável do que tu acordar, sair correndo. Tu atropela tudo, atropela tuas emoções, atropela teu bem-estar, atropela o teu humor, atropela as pessoas que você encontra e atropela as pessoas que você encontra no trânsito. Não dá. E isso é muito importante a gente tomar essa decisão. Você precisa levantar às 6h30? Acorda às 6h30. Você precisa levantar às 6? Acorda às 6. Que aí você faz tudo com toda a calma e com todo o prazer que tem que fazer. E você já começa o seu dia de bom humor. Ainda mais se você pratica a meditação e começa o seu dia, você já começa o seu dia com o pé direito, como a gente diz. Por exemplo, qual é a minha rotina? A minha rotina diária é eu acordo e faço a minha prática de meditação já na cama, nem levanto. Sento e pratico a minha meditação. Claro que com o tempo, você não precisa de um relógio para marcar, não precisa de cronômetro. Isso com o tempo você adquire. É uma coisa que o teu cérebro até se organiza para isso. Mas no início até é bom, você bota um despertador para 5 minutos, porque você fica, vou ficar 10, não sei, vou perder meu tempo. Então, para você ficar descontraído e relaxado, coloca ali o celular 5 minutos, faz o seu ritual, pratica a sua concentração, levanta e vai para a vida. Mas isso você precisa ter uma certa estratégia de tempo, né? Porque é muito fácil dizer, eu não tenho tempo de manhã, minha filha acorda antes do filho? Não tenho tempo porque eu tenho que fazer o café da manhã, ou porque eu preciso tomar café da manhã. Ok, acorda antes. Não há problema. Porque você começar seu dia de uma maneira prazerosa, com toda a calma, experimente. Faz toda a diferença. Eu tenho muito sono. Durma mais cedo. Se você ouvir os médicos funcionais, eles dizem que 10h30, 11 horas é o nosso horário de dormir. E ponto, porque é o nosso horário mais nobre da nossa melatonina. Que a melatonina ajuda nós a ter um bom sono, né? Então é importante que a gente tenha essa sacada, esses links, porque isso organiza melhor a nossa vida. E como disse o nosso Shoya Rinpoche, que é o nosso monge tibetano maravilhoso, que ele diz, aprender a meditar é o maior presente que você pode se dar nessa vida. Por que ele diz isso? Ele foi um estudioso, meditante de milhares de horas, percebeu todas as coisas que aconteceram com ele e nos alunos dele, nos praticantes com ele. Por que ele diz isso? Porque ele sabe, sentiu e viu as consequências da prática da meditação. E claro que a verdade, a gente não pode imaginar que praticar um dia de meditação vai fazer que você atinja outros estados, que você melhore o seu humor, que você tenha mais intuição, etc. Não, você precisa sim praticar e à medida que você pratica, você vai adquirindo cada vez mais os benefícios. E isso me faz lembrar uma coisa que já me falaram, por exemplo, assim, as pessoas que têm uma certa angústia, que têm muito medo, que tem uma coisa muito mais mental do que real, né? E a Sarah Loser, que é essa cientista americana, diz que a gente não só reduz o estresse com a meditação, mas ele muda o cérebro da gente. Imagina o que é isso. O que é isso na nossa vida, né? E a outra coisa que nós temos que entender é, nós temos que ter consciência que nós temos que trabalhar a nossa mente. Nós trabalhamos o corpo, nós comemos e esquecemos do nosso mental. E o nosso mental manda no nosso físico. Nós temos várias consequências da nossa falta de organização mental. Porque nós esquecemos, achamos que o mental, ok. Não, mas não é assim. E uma coisa que por exemplo, nós, quando fizemos meditação, na verdade, nós fizemos um passaporte para a autoconsciência. Por que um passaporte para a autoconsciência? Porque é uma viagem para dentro de si mesmo. Você já parou, fechou os olhos e olhou seus pensamentos? Você já sabe, quando você fecha os olhos, para onde vai a sua mente? Qual é a consciência que você tem dos seus pensamentos? Eu lembro que com a primeira vez que eu fiz essa experiência, lá se vão muitos anos,
Eu fiquei apavorada. Porque 80% dos meus pensamentos estavam no meu passado. Eu ruminando, como fazem aqueles animais, né, que comem e depois ficam ruminando mágoas, ruminando histórias, ruminando traições, ruminando sei lá o quê. Para que serve? Para nada. Só estressa o meu mental, só me atrapalha. Isso a gente tem que ter autoconsciência, porque quando tu tem autoconsciência dos teus pensamentos, você começa a se organizar melhor. Dá uma olhada no teu passado, liquida com ele. Se tiver que perdoar as pessoas, perdoe. Porque sabe uma coisa que eu li do livro do Augusto Cury, que ele diz que 80% das coisas do passado, nas coisas que já quando nos aconteceram, não serve para mais nada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar... Meu gato está aqui impossível hoje. A Bela é o gatinho que eu tenho aqui na minha casa e ela adora ficar mexendo no meu fio do meu iPhone. E aí, o que ele estava falando? Tu fica ruminando no passado, mas para que serve esse passado? Pensa comigo. Né? Não serve para nada. A gente não tem mais controle nenhum sobre ele. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para o passado, aprender o que nós temos que aprender, perdoar as pessoas que nós temos que perdoar, porque sabe, de uma grande sacada é o seguinte: as pessoas que nos ferem, é porque elas foram feridas. Se você perdoa uma pessoa que te feriu, tu resolve o teu problema mental. O dela é com ela. Tu não pode fazer nada com o problema dela, mas tu pode resolver o teu problema. Porque ficar ruminando mágoas, coisas, só te leva a um estresse mental. Não te dá nada. Não te dá nenhum prêmio, não te faz nada. Então, por isso que o perdão, se fala muito perdão e gratidão, é muito importante. Porque quando tu perdoa, tu sai na frente. Tu te livra, tu fica livre. Tu tá livre daquela mágoa. Quem é que não teve mágoas na vida? Eu tive, todas as pessoas têm. A vida tem esse maranhal de coisas. Ok, sem problema, isso é normalidade. Agora não guarda, não fica imaginando que você vai dar o troco. Perdoa, resolve. E quando tu resolve isso de uma maneira tão adulta, tão forte, tão emocionalmente madura, você resolve para você fica livre daquela mágoa. Isso é maravilhoso. E aí, com isso, você livra dos teus pensamentos e ficar ruminando. Eu aprendi muito com isso, porque tinha 80% dos meus pensamentos. Vocês podem até fazer essa experiência. Olhem para os seus pensamentos e observem onde que vocês vão, para que lado vocês vão, para onde vai as nossas coisas. E aí vocês podem fazer uma correção na margem. Resolvam o passado, perdoe quem tem que perdoar e fiquem livres. E vão para o presente. O Augusto Cury, num livro dele, diz sobre o futuro, que é uma outra coisa importante, que 80% das nossas preocupações com o futuro não acontece. Imagina, 80%. É muita coisa. Não, 90%, nem é 80%, é 90% elas não acontecem. E agora? Se 90% das nossas preocupações, angústia, elas geram um consumo de energia mental violento. Se tudo isso não se concretiza, pense comigo. Pense, olha que coisa fantástica. Ele é um estudioso da mente, Augusto Cury é uma pessoa super conhecida no Brasil. Ele estuda muito sobre a mente e os efeitos, ele estuda há muitos anos sobre isso. Ele que diz isso no livro. Aí sobra 10%. Imagina, 10% das nossas preocupações com o futuro é o que sobra. Só que 10% do que sobra, se acontecem, elas não são tão fortes como o nosso imaginário. Vocês já perceberam que o nosso imaginário é um louco desvairado que pinta tudo de preto, reluzente? Isso eu gostaria que vocês guardassem, porque por que a gente está falando muito em presente, em passado e futuro? Porque a nossa mente tem que ficar no presente, tudo que a gente tem. E a meditação te leva para o presente. E é por isso que tu estando no presente, você fica mais focado, você fica mais alerta, você fica mais esperto, você consegue enxergar coisas que ninguém enxerga, porque tu tem clareza mental. E tu não fica com aquele estresse
com aquele turbilhão mental que as pessoas ficam, porque estão lá no passado ruminando, ou porque estão no futuro com coisas que, 90% não acontece. Gente, é muita coisa. E 10%, elas não são tão apavorantes como elas são no nosso imaginário. Imagine, isso é uma coisa inacreditável. Quando eu li isso do Augusto Cury, fiquei impressionada, porque na meditação a gente trabalha muito o presente. A meditação, a partir da medida que você pratica, o teu cérebro, o teu mental vai ficando no presente. Mas também você tem que ficar atento e ligado aos teus pensamentos. Porque, ok, mas se tu é levado para os teus pensamentos, para o passado ou para o futuro, tu sai do presente. E o presente é o que conta, é o que vale. E é o que tem que acontecer. Imagina você que quer fazer algo, ter uma missão, quer fazer uma meta, ou você que está com um projeto maravilhoso. Tu tem que ficar focado, você tem que estar milhares de vezes focado. Porque as pessoas que têm inovação, que fazem ideias novas, elas têm que ter uma coisa também de coragem, né? Tem que ter uma coisa de inovação. E isso tem que ter uma confiança interior, né? Olha o exemplo do Steve Jobs. Steve Jobs era um cara extremamente inovador. Ele praticava na meditação, passou muitos anos na Índia, e ele inovou uma coisa inacreditável. Quem é que ia acreditar que ele ia nesse iPhone, a gente praticamente leva a vida da gente. Tu pode falar com o outro lado do mundo com o iPhone, né? Ainda pode falar gratuitamente, né? Isso quem criou? O Steve Jobs. Ele praticava a meditação, ele acreditava, ele tinha uma confiança interior. Ele levava as pessoas mais talentosas do mundo a trabalhar com ele por esse espírito. Porque ele diz, eu não vou fabricar água com açúcar, como ele disse para o CEO da Pepsi Cola. Eu não quero vender água com açúcar. Você não deveria ver. Ele era um CEO muito forte da Pepsi Cola dos Estados Unidos, e o Steve Jobs queria que ele trabalhasse com ele. E ele disse, cara, tu vende açúcar, água com açúcar para as pessoas. Não, vamos fazer alguma coisa para mudar o mundo. O cara ficou tão impactado com isso. Imagina que frase mágica que ele disse, isso num almoço em Nova York. Que a partir daí o CEO ficou com aquilo na cabeça dele. Aqui que aconteceu? Ele saiu da Pepsi e foi para trabalhar com o Steve Jobs. Mas imagina a confiança que o Steve Jobs tinha. Aquela coisa, aquela intuição que tinha que construir algo fantástico. E construiu. E se ele não tivesse a confiança, não tivesse aquela força, tu acha que ele ia conseguir fazer? Claro que não. Todas as pessoas que têm inovação, que precisam ter confiança e força, elas têm uma força interior. Olha o exemplo do nosso Djokovic aqui nesse final de semana em Londres, no torneio de tênis de Londres. Ele jogou a final com o Federer, que é um super atleta, super campeão, uma pessoa incrível, com 37 anos, jogando um tênis fantástico. E o Djokovic também é super campeão, joga muito bem tênis. Os dois têm um nível inacreditável. Eles são a alta performance no topo da pirâmide. Agora, quem é que vai ganhar esse jogo? Pensa comigo. Quem vai ganhar esse jogo? Um jogo disputado, eu assisti palmo a palmo, ponto a ponto. E o Djokovic ganhou. E sabe o que o Djokovic disse na entrevista depois em Londres, no BBC, que eu assisti na segunda-feira? Que o que ele tinha se concentrado, que ele tinha tido a força mental nos momentos corretos para ganhar o jogo. E o Djokovic pratica meditação. Então, assim, ó, um super atleta que vai ganhar no detalhe. E como é que ele conseguiu esse detalhe? Pela concentração, pelo foco que ele tem e por não se distrair em nenhum segundo. Conseguir se manter focado e prestar atenção em cada ponto. Porque provavelmente o ponto que passou ele não lembrava mais. E o ponto que tinha que vir pela frente também não. Ele ficava ali, no aqui e no agora, naquele ponto. E é incrível, a diferença dos dois é detalhes. Se vocês pudessem assistir esse jogo, vocês iam perceber o que é uma concentração.
E isso me faz lembrar a concentração de samurai, né? O que é uma concentração de samurai? Não sei se vocês já viram o filme O Samurai. É muito interessante porque é absurdamente concentrado. Os samurais tinham uma espada tão afiada, mas tão afiada, que eles não tinham a segunda chance. Se a espada passasse, degolava. E tu vai ver no filme a concentração daqueles homens para poder vencer uma luta, porque eles lutavam com a espada. E eles sabiam que qualquer 0,0 milímetros de falta de concentração, eles morriam. A gente fala muito em concentração de samurai, né? E eu tive uma experiência muito interessante a respeito disso, que eu sabe que eu subi o Monte Elbrus. Uma época da minha vida eu gostava muito de trekking e gostava muito de subir montanhas. Subir montanhas não em escala, subir montanhas com os pés, né? Subir escaladas não em cordas, subir normal, subir em escada. E só que eu tive o desafio de subir o Elbrus. O Elbrus na Rússia vai a 5.800 metros. Só que o detalhe é que o Elbrus, tu tem que caminhar na neve. Eu não sou uma pessoa de neve, eu não sei deslizar na neve, nada. Aí chego na Rússia, aí tá, eu tinha mais ou menos ideia, me preparei fisicamente, eu tinha aqui 48, 49 anos. E aí botei aquelas botas de grampo, porque a gente, para subir, para começar a subir, a gente precisa de bota de grampo, né? Porque senão tu desliza e vem para baixo. E aí todo o caminho é a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. A gente começou às 3 da manhã e fomos chegar no Monte Elbrus ao meio-dia. Porque tem que ser muito devagar, porque tem altitude, tem o frio, era menos 22 graus, imagina, menos 22 graus. Hoje eu peso menos 22 graus, acho que eu vou morrer. Não, mas claro que a gente estava com roupa especial, etc e tal, só tava os olhos para enxergar, porque o resto tudo coberto. E aí teve um momento da caminhada que eu precisava atravessar um vale praticamente, um monte, porque não dava mais para subir e nós tínhamos que atravessar. Aí os guias botaram 2 pranchas, uma de cada lado, e nós tínhamos que atravessar com cordas amarradas. Nós éramos em 9, cada um tinha que passar essa corda individualmente. Eu tenho um certo medo de altura. Agora tu imagina, num monte de neve, aquela neve, aquele frio. Eu lembro que eu disse assim, eu não vou. Eu pensei, eu não vou. Porque eu não podia errar. Porque eu tinha que botar um pé na frente do outro, porque se eu enganchasse aquelas botas com grampo, eu caía. E aí eu caía, sabe lá, se a corda ia me segurar ou não, e o monte era para baixo, né? E dá um pânico, assim. E eu pensei, mas como é que eu vou atravessar isso? E aí eu lembro que o guia, era um guia russo, muito experiente, ele olhou para mim nos meus olhos. Olha que coisa fantástica, né? Ele olhou e disse, Cecília, você vai agora. Foi a segunda passagem. Eu olhei para ele, tá bem, eu vou. E aí eu me lembrei de tudo que eu podia fazer de concentração, assim. Eu respirei, me acalmei e disse, eu vou fazer passo a passo. E eu lembro muito bem que eu botava um pé e depois afastava e botava o outro bem na frente para não enganchar, como a gente diz, né? Para não ter o perigo de bater um no outro, que depois eu digo, se batesse, tu rolava. E eu me lembro da minha concentração. Eu não lembro absurdamente de nada. Eu não me lembro do frio, do nada. Eu só lembro hoje, assim, o meu pé indo para frente, o outro pé indo e mais nada. E passei tranquilamente, não tive nem momento de deslizar, de ficar instável. Passei como se estivesse caminhando numa calçada. Foi fantástico. Isso é uma concentração de samurai. É o máximo que tu pode ficar concentrada em algo. Então imagina você conseguir se concentrar num trajeto que era 10 metros, talvez, não sei. Agora ficar concentrado em realizar um projeto. Imagina você sentar, pegar a tua ideia e fazer essa ideia acontecer. Eu tenho experiências para contar para vocês, que eu fui empresária, tive uma
uma empresa na área da educação, e muitas das minhas ideias surgiram não sei de onde, eu só sabia que eu tinha que fazer. E aí, como é que a gente consegue... Porque o que acontece com a mente da gente quando a gente está mais concentrada? A tua intuição, e isso a meditação é o máximo, ela funciona acima da média. Tu consegue ter ideias que tu não sabe nem como é que tu teve, mas que tu tem. Só que são ideias assertivas. São ideias inovadoras. São ideias onde você faz com que coisas que você não enxerga, você consegue enxergar. Porque as pessoas que têm um emocional complicado, elas não enxergam, elas só ficam lá incomodando, ficam irritadas, ficam de mau humor, não vê o que tem que ser feito, ficam no operacional lá somando 2 e 2, 4. Isso não segura uma empresa, isso não salva uma empresa, isso não é inovação. E o pior disso é que a pessoa que trabalha assim e tem uma equipe com ela, a equipe fica contaminada, a equipe fica tensa. E aí quem é que vai ter ideia? Quem é que vai achar soluções? Ninguém. E aí as empresas dizem, é o mundo que está diferente. Não, não é o mundo. É as pessoas. Por isso que a meditação vem ser uma grande ferramenta para atingir suas metas, sim. Então, assim, eu acho que nós temos que ter a clareza mental de saber que temos uma ferramenta à mão, factível, todos nós podemos aprender a meditar e meditar e ter todos esses benefícios e mais, como diz o Dan Harris, ser mais feliz, né? Eu sei que eu falo muito e eu sou muito apaixonada pela meditação, mas